Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando as parábolas do livro de Mateus. Vamos ver mais algumas hoje. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Hoje nós vamos ver três parábolas. A primeira parábola é a chamada parábola da ovelha e da cova. Essa parábola está no livro de Mateus, capítulo 12, do verso 10 ao verso 13. Importante aqui, Jesus estava para curar um homem que tinha uma mão ressequida. Mas acontece que era sábado. E aí ele foi confrontado exatamente porque ele estava fazendo uma cura num sábado. E segundo os fariseus, isto não estava em conformidade com a lei. Então ele estava sendo acusado exatamente de fazer alguma coisa, um milagre, um sábado, quando a lei não permitia trabalho no sábado. Então veja ali, a partir do verso 11, Jesus responde: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado ela cair numa cova, não vai apanhá-la e tirá-la de lá? 12. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, conclusão, é lícito fazer bem aos sábados. Então, Jesus está confrontando agora os fariseus, uma vez que eles confrontaram Jesus, que estava fazendo um milagre no sábado. O que acontecia aqui é que os fariseus, eles estavam dando uma importância muito grande para as chamadas tradições. O que eram essas tradições? Então, a partir do momento em que eles voltam do cativeiro, alguns judeus começam a explicar a lei e começam a construir regras com base nesta lei. Então, estas eram as chamadas tradições. Então, o que acontecia é que estes fariseus, eles estavam dando um sentido diferente à lei. A lei dizia uma coisa, mas eles interpretavam isso de forma diferente. Então, muito cuidado aqui, principalmente para aqueles que estão trabalhando com a lei, aqueles que têm que julgar, que têm como seu ofício julgar. Uma coisa é o que diz a lei, uma coisa é o espírito que está colocado na lei. Outra coisa muito diferente é como eu interpreto a lei de acordo com as conveniências de quem está fazendo essa interpretação. Ora, pela tradição, veja lá, pela tradição, eles entendiam que o sábado, como havia esta restrição de trabalho no sábado, porque o sábado era o dia do Senhor, era um dia de descanso, era um dia de glorificação, de honra ao Senhor, muitas coisas eram proibidas no sábado. Então, acontecia o seguinte: se eventualmente um animal se machucasse, caísse, né, numa cova e fosse sábado, a tradição dizia que eles podiam resgatar, eles podiam livrar a ovelha do sofrimento dela, podiam retirar da cova ou, eventualmente, se isso demandasse mais trabalho, poderiam ir conservando a ovelha ali, dar de comer, de beber, etc., até que pudesse, passado o sábado, pudesse ser retirada de lá. Aí o que acontece é que Jesus, ele estava fazendo uma cura no sábado. E aí o confronto entre essas duas coisas. Tirar uma ovelha da cova era possível, mas fazer uma cura não. Ele estava sendo acusado de afrontar, de não cumprir uma lei. Uma cura não era possível. Então Jesus coloca isso para eles.
Quando é para resgatar a sua propriedade, aí o sábado pode ser utilizado. Mas quando é para resgatar um filho de Deus, isso não pode ser feito. Quando é para livrar do sofrimento uma pessoa, isso não pode. Quando é para livrar da morte uma pessoa, isso não pode, porque é sábado, mas uma ovelha pode. Então veja, ele confronta isso. Ele confronta, eu posso com uma ovelha, mas eu não posso com uma pessoa. Então, muito mais valiosa é uma pessoa, muito mais valiosa é a alma de uma pessoa, é o sofrimento de uma pessoa que está sendo liberta num sábado, do que a lei que está escrito ali. Então, aqui o que nós vemos é que Jesus deixa muito claro isso. A misericórdia é melhor do que o sábado. Lembremos-nos de uma coisa: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus diz isso, a palavra diz isso. Uma outra parábola está já na sequência e tem tudo a ver com o que estava acontecendo ali. Jesus estava curando de novo, Jesus estava fazendo a obra de novo, e aí, como eles não podiam reclamar de uma outra coisa, eles reclamam porque, em verdade, o poder que Jesus estava demonstrando, eles diziam que não era o poder de Deus, mas que era o poder do demônio. Então, veja lá, essa parábola está em Mateus, mas ela está em Lucas também. 12, ela vai do 24 até o 32. Então, quando eles afirmam no 24, né, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. E Jesus, sabendo disso, ouvindo isso, né, conhecendo seus pensamentos, ele diz: todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá seu reino? Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Olha o confronto, olha só a pergunta, né? Jesus bota o dedo na ferida deles. Então, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Né? Mas, se eu os expulso pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Óbvio. Olha aqui, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então, aqui o que nós temos é o seguinte: Jesus é confrontado em relação ao Espírito. Qual é o Espírito que está exercendo poder na manifestação das curas, dos milagres de Jesus? Qual? Os profetas já tinham dito que o reino de Deus desceria à terra e que estas coisas todas, estas maravilhas todas estariam sendo feitas. Mas eles não aceitavam isso. E eles diziam: não, não é pelo poder de Deus, é pelo poder do demônio. Então, o que nós temos aqui é a ideia de que um reino está dividido. Então, eu tenho o reino de Deus e tenho o reino do inferno. Quem está fazendo a obra? É o reino de Deus ou é o reino do inferno? Jesus põe isso, né? Então, se eu estou fazendo, os seus também estão, então como justifica o deles e não justifica o meu? Agora, se o poder que eu estou utilizando é o poder de Deus, então veja, chegou a vós o reino de Deus, que era o que estava previsto, era o que estava esperado, eles estavam esperando isso.
dos milagres? De onde provinha o poder que Jesus exercia para os seus milagres, para as suas coisas? Uma hora é o sábado, outra hora questiono o poder. Amados, o que nós vemos aqui, Jesus fazia isso, fazia todas essas obras pelo poder do Espírito de Deus. Estava chegado à terra o reino de Deus. Mas eles que sabiam que isto aconteceria, não enxergavam. Na verdade, eles estavam cegos para isso. O reino de Deus estava já entre eles, mas eles não reconheceram. Por isso aqui é importante que se diga o seguinte: o que faltava aos fariseus? Faltava sabedoria? Não, eles eram sábios. Faltava conhecimento? Não, eles conheciam. Eles sabiam as escrituras, eles entendiam as escrituras, eles tinham sabedoria, eles tinham conhecimento. Mas lhes faltava discernimento. Qual é a diferença disso? Conhecer, eu posso ler a Bíblia de capa a capa e conhecer, ter sabedoria em relação àquilo que está escrito na palavra. Né? E poder utilizar-me disso. O que faltava aqui era discernimento. Discernimento é uma característica que nós devemos pedir incessantemente. Junto com o conhecimento, junto com o entendimento, junto com a sabedoria. Esses três: conhecimento, sabedoria e entendimento. Mas importante é que, juntando tudo isso, se eu não tiver discernimento, isto tudo não me chega, não me basta, não é suficiente. Os fariseus tinham isso, mas eles não conheciam, eles não reconheciam o poder de Deus. Isso é discernimento. É saber fazer esta diferença entre o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é certo e o que é errado. O que é justo e o que não é. O que é reino dos céus e o que é o inferno. O que é poder de Deus e o que é o poder do inferno. Então, aqui, Cristo diz para eles o seguinte: olha, o que vocês estão fazendo, se vocês falarem contra mim, se vocês falarem contra qualquer... Tudo bem, isso tudo pode ser perdoado. Mas existe um pecado que não pode ser perdoado, que é essa blasfêmia contra o Espírito. E o que seria isso? Seria negar o poder de Deus e dizer que aquele poder que estava sendo utilizado não era de Deus, era do inferno. Olha quão errado eles estavam. Amados, quão importante é você conseguir discernir o que é uma coisa de Deus e o que é uma coisa que não procede de Deus. Isto é super importante. A tua salvação depende disso. O reino dos céus, você na eternidade, depende disso. Este discernimento eles não tinham. E foi isso que Jesus disse a eles. Uma hora eles estão discutindo o sábado, quer dizer, eles dão mais importância à lei. Outra hora eles não sabem reconhecer o poder de Deus. Eles estavam cegos. Né? Então, esta blasfêmia é por falta de discernimento, é por falta de aplicação do que é de Deus e do que não é de Deus, que não procede de Deus. Havia um erro no raciocínio deles. Jesus fala isso. Como é que eu expulso os servos do demônio em nome do demônio? Não é possível isso, não se entende isso. Não é possível utilizar-me deste raciocínio, esse raciocínio está errado.
Se eu quero dominar uma casa, primeiro eu preciso dominar o homem forte, depois eu limpo a casa, depois eu arrumo tudo, depois eu vou agir ali e como Jesus diz aqui, né? Todo reino dividido acabará em ruína, né? Como pode entrar alguém na casa do valente e roubar seus bens se primeiro não amarrá-lo, para depois saquear as suas coisas? Então eu preciso primeiro dominar o poder do inimigo. Então o poder de Deus era muito maior do que o poder do inimigo, porque o inimigo estava sendo dominado. Sim, por quê? Para que os demônios fossem expulsos. Então, o que eles chamavam de poder não era poder, era divisão. Como é que uma casa dividida subsiste? Como uma cidade dividida subsiste? Como um reino dividido subsiste? Não subsiste. Isto não é poder, isto é divisão, é fraqueza. Então, eu não posso dominar os demônios no poder do chefe deles. Não, isso é divisão. Então, o que acontece aqui é que Jesus estava utilizando o poder do Espírito de Deus, o poder de Deus, para dominar o demônio e expulsar, dominar o chefe dos demônios e expulsar os demônios. Era isso que estava acontecendo e eles não estavam enxergando. Faltava discernimento para estas pessoas. A última parábola de hoje é praticamente na sequência, né? Essas coisas todas acontecendo e a cara de pau dos fariseus chegam para Jesus e diz assim, os escribas e os fariseus chegam para eles assim, mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Eles achavam que se viesse um sinal maior do que o que ele estava fazendo, eles ainda não tinham entendido. Queridos, eles ainda não tinham entendido, por mais que Jesus explicasse isso, eles não aceitaram a explicação, faltava um fundamento de discernimento. E aí eles tiveram a cara de pau, a coragem de pedir a Jesus um sinal. E aí o que acontece é que Jesus diz assim, uma geração má e adúltera, o adultério espiritual aqui ele está falando, né? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas que maior sinal é este que o que já está acontecendo aqui? As escrituras estão se cumprindo. Os milagres e os sinais já estão aparecendo. Que mais sinal você quer? E aí, Jesus dá o golpe de misericórdia. Ele diz assim, pois uma geração mais adúltera pede um sinal, porém, não lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. E aí ele lembra o profeta Jonas. A história do profeta Jonas todo mundo já conhece. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O que ele está falando? Que ele iria morrer, que ele iria ser enterrado, ele iria para a cova, ele iria para a morte, mas ele voltaria. Como Jonas voltou do peixe, Jesus voltaria do seio da terra. 3 dias. 3 dias. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Este profeta que é Jesus é maior do que o profeta Jonas. Jonas pregou para os ninivitas. Jesus estava pregando para o seu próprio povo. E ele continua. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão.
Então Jesus está dizendo que o sinal de Jonas era pequeno em relação ao sinal que eles haveriam de ver. Que o que aconteceu com a rainha de Sabá e Salomão era pouco ainda com relação àquilo que estava acontecendo e que haveria de acontecer. Jesus operava milagres, mas os fariseus queriam um sinal do céu. Maior do que este sinal do céu, eles não enxergavam, eles estavam cegos espiritualmente. Era uma geração má e uma geração adúltera. Diante deles estava o maior dos sinais de Deus. As profecias se cumpriam, tudo que os profetas falaram estava acontecendo e eles não enxergavam. E eles diziam, ele não cumpre a lei porque é sábado, porque ele faz com o poder de Satanás. Ou seja, eles não queriam ver porque eles estavam espiritualmente doentes, cegos espirituais, adúlteros espirituais. Então Jesus disse, vocês verão ainda um sinal. O sinal de Jonas. E alguém que é maior do que Jonas. Alguém que é maior do que Salomão. 3 dias e 3 noites ficou Jonas na barriga do grande peixe. Ele estava falando que ele ficaria 3 dias e 3 noites na cova. E ele ressurgiria dentre os mortos, porque ele foi fazer a obra lá. E ele voltaria. Ele, portanto, era maior do que Jonas. Ele ressurgiu porque o túmulo estava vazio. Ele não estava mais lá. Onde está? Ele está à direita de Deus. Ele subiu aos céus. Ele está nos defendendo lá em cima. Maior do que Jonas, porque Jonas morreu. Jonas foi enterrado. Jonas não existe mais. Os ninivitas escutaram a voz de Jonas. Se humilharam, voltaram atrás dos seus pecados. Mas este povo que tinha toda a condição, que tinha conhecimento, que tinha entendimento, que tinha sabedoria, este povo não aceitava. Então, no dia do juízo, os ninivitas serão salvos, porque eles voltaram atrás, eles se arrependeram, mas este povo não. Este povo não. Amados, enquanto isso não acontecer, nós ainda temos chance de nos arrependermos, de voltar, de deixar o pecado e ir para o caminho correto. Mas essa geração não tinha isso, ela não tinha discernimento para isso, ela era cega, ela era adúltera para isso. E aí ele também compara com Salomão. Salomão é um dos maiores personagens do povo judeu. Ele era extremamente querido, respeitado, porque era um rei que tinha uma fama internacional. Ele era rico, ele era sábio, ele aplicava o seu conhecimento, ele aplicava o seu coração durante a maior parte da sua vida às coisas de Deus. Ele foi atraído, a rainha de Sabá foi atraída por esta sabedoria. E ela veio de longe para ouvir essa história. Ela viajou 1000 quilômetros para chegar ali e ouvir diretamente de Salomão esta sabedoria. Essa imagem que o amado está vendo é uma pintura que reflete o caso das 2 mães, que foi uma das decisões mais sábias, né, que começou a fama de Salomão. Ali estava quem era mais rico, mais sábio, com o coração mais aplicado a Deus do que o próprio rei Salomão, que eles veneravam, que eles tinham uma honra, eles tinham um respeito muito grande. Então Jesus disse para eles que da frente deles
estava alguém maior do que Jonas, maior do que Salomão, maior do que o profeta Jonas, maior do que o rei sábio e rico que foi Salomão, que fez aquele rei. Amém, amados? Bons estudos.